gente! Eu sou a Gabriela. Eu sou o Lucas. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alugar ou comprar um apartamento ou uma casa pra você. Será que tá na hora de você sair do aluguel e comprar, financiar um apartamento ou uma casa? Ou, como muitos dizem por aí, a melhor opção seria continuar pagando aluguel, investir o seu dinheiro ao invés de comprar. Isso divide opiniões, hein? E a gente vai dar a nossa aqui. Então vamos lá. Então, bora! E esse assunto é de fato polêmico, né, amor? E realmente existem dois lados das duas opções. O que vale mais a pena? Financiar o seu imóvel ou morar de aluguel? A gente vê muito por aí, até aqui no YouTube mesmo, muitos gurus de investimento falando que é melhor você alugar do que financiar o seu apartamento, o seu imóvel. Mas será que isso vale para todo mundo? É isso que a gente está tentando responder aqui nesse vídeo. Será mesmo que financiar sempre vai ser um tiro no pé para a pessoa? E não que nós sejamos a autoridade no assunto investimento, mas a gente pesquisa também, a gente conhece também. E o que a gente quer falar nesse vídeo é quando vale a pena financiar e quando vale a pena alugar, né, amor? Porque as duas opções podem ser viáveis para perfis diferentes de pessoas, né? Quando a gente tá falando ali de um investidor que tem seus milhões já aplicados. Tem imóvel, né? Já tem seus imóveis, inclusive alugados para inquilinos por aí. Talvez a melhor opção seja ele viver pagando aluguel. Mas e nós, pessoas como nós? Tipo, vamos dizer assim, nós, pobre, né? Pobre. Pessoas que não ganham lá seus 20 mil por mês. Que não tem ainda um valor agregado e aplicado em ações, em fundos imobiliários, no Tesouro Direto, enfim. Pessoa que está trabalhando ali para pagar a moradia. Ou eu pago um aluguel, ou eu pago um financiamento. Então, nesse caso, já deixando claro para vocês que, na nossa opinião, a melhor opção é sim financiar. E agora, a gente vai trazer aqui, então, 10 argumentos para te explicar por que nós chegamos na conclusão de que a melhor opção é financiar. E vamos começar, então, gente, por estabilidade com a moradia. A gente começou a falar da questão financeira, que é super importante, mas agora fugindo um pouco disso. Estabilidade, onde você mora, é você se programar em relação ao endereço, ao deslocamento, né? Ali é o seu lugar, né? Então você se organiza, sua vida está concentrada ali. Quando você está pagando o aluguel, você fica nas mãos, na verdade, do proprietário. Por mais que exista um contrato, geralmente não é feito um contrato muito longo, esse contrato ele vai sendo renovado. E para você se deparar com uma notícia de que daí 6 meses, 4 meses, você vai precisar entregar o imóvel porque esse proprietário vai vender ou porque ele resolveu morar ali, isso é uma coisa que muito acontece. E aí começa aquela bagunça na sua vida de procurar um novo lugar para morar. E onde que vai ficar mais viável? Será que tem imóvel naquele bairro que você está acostumado a morar para alugar também? Então essa estabilidade, quando você compra o seu imóvel, você já sabe que é ali que você vai morar, que é ali que é a sua casa, a menos que você decida vender, mudar dali por vontade sua e não do proprietário daquela casa, né? Que no caso do aluguel é uma outra pessoa. Outro ponto aqui que a gente separou também sobre a correção do aluguel. Quando a gente pensa em aluguel, geralmente o aluguel todo ano sobe. E ele é corrigido pelo IGPM, que geralmente está na casa dos 20% ao ano. Imagina isso, se você pagar uma correção 20%. E um financiamento, por exemplo, isso a gente está falando, gente, de casa de 200, casa popular, de 200 mil reais, né? 300 mil reais aí no máximo, estourando, né, amor? Porque a gente não tá falando aqui pra uma pessoa que tem capacidade de comprar uma casa de 400 mil, 500 mil. Isso, a pessoa que tem capacidade, o banco que libera 500 mil de financiamento pra uma pessoa, quer dizer que essa pessoa tem que ganhar muito dinheiro, né? Já não enquadra numa questão de pobre, já né? não é o que a gente falou aqui. Porque o banco, pra quem não sabe, ele pode liberar, você não pode passar de 30% da sua renda. De parcela, né? De parcela. prestação. E se você for comprar uma casa de 500 mil, é uma parcela de
qual que é o seu salário para conseguir pagar, né? para conseguir liberar um financiamento desse tamanho? Então, já não é pobre a pessoa que compra 500 mil, já tem um dinheiro, já recebe bem por mês. E quando a gente pega um financiamento, ele é corrigido por IPCA mais 1% ali no máximo, até correção da TR, então... Isso. E tem dois tipos de amortização. Tem a decrescente também. E tem a linear, que é a tabela price e a tabela saque. Mas você pode tem esses dois tipos de financiamento. Enquanto o financiamento seu está caindo de valor, o aluguel está só subindo todo ano. Então, eu fico por entender essa lógica de que tem gente que usa esse argumento de que você vai pagar menos no aluguel do que no financiamento, porque a taxa de juros está alta, enfim. Mas se você olhar assim, se olhar que você vai financiar hoje ou começar a pagar um aluguel hoje, daqui 10 anos, se você não comprou nada, tá morando de aluguel, meu filho, vai até o final da vida pagando um aluguel, né, amor? Então, daqui 10 anos, o aluguel ele vai estar muito maior do que o valor da prestação do imóvel que você financiar hoje. Outro ponto também que é legal de levantar aqui é que se você vai fazer casa, precisa de manutenção, precisa de pintura, uma hora o lugar que você vai morar, até para você receber visitas, vai ter que pintar a casa. E será mesmo que você morando de aluguel, você está pintando para você receber sua visita? Ou você está pintando para depois o proprietário vir te dar um pé na bunda e você achar que você entregar a casa pintadinha pro proprietário? Ou até pior, né? Reformas. Tem gente que faz reforma, coloca piscina, acaba mudando telhado, comprando telha nova pra uma casa que nem é sua no final das contas, né? Tem gente que, de novo, falando de argumento, usa isso de argumento pra falar que o aluguel é a melhor opção, porque você não se preocupa tanto com manutenção, né? O desgaste da obra, o desgaste natural, ele existe. Mas de todo jeito, se de ano em ano você alugar um lugar diferente pra evitar esse desgaste, de ano em ano você vai ter que fazer a manutenção antes da vistoria da entrega, que essa manutenção ela existe, ela tem que ser feita por quem morou ali. Ou seja, essa questão de não vou gastar com manutenção da minha casa vai ser muito pior, porque você vai gastar com manutenção da casa, do apartamento, dos outros. Outro ponto que às vezes a gente não coloca na balança, a gente não analisa, mas que existe, gente, é o valor sentimental naquele lugar. A gente constrói histórias onde a gente mora. Nossa família tá ali, as risadas, até os problemas. Quando a gente vai lembrar disso no futuro, ou ter que desapegar disso para poder entregar uma casa que não é sua, que você vai precisar mudar dali, isso é doloroso. Quer pegar um ponto importante? Você que tem criança. A criança acostuma com o bairro, com os coleguinhas da rua, com a escola dali. Passou um pouquinho aí, alguns meses, aconteceu o que a gente falou lá no primeiro exemplo da falta de estabilidade. O proprietário pediu o imóvel, você vai ter que buscar outro. A criança, ela não cria vínculo ali, porque ela ficou 6 meses e já tá mudando de novo, e mudando de novo. E esse valor sentimental, ele tem que ser analisado, sim. Eu encontro isso como um ponto positivo para o financiamento. Que, de novo, você só vai precisar mudar dali se você entender que é mais importante, e não pela opinião dos outros ou pela decisão dos outros. Agora entrando na parte financeira, né? Que a parte financeira, os investimentos, é o que gera muita discussão sobre isso. Alugar ou comprar. Vamos pensar comigo, nós trabalhadores que vivemos aqui, na oração para que a Previdência se mantenha aí e a gente consiga receber pelo menos o que é previsto hoje, né? De aposentadoria, que tá dando o quê? R$1.500, R$2.000, né? Não sei que você seja um concursado que aposente com o salário que você ganha, e trabalhador CLT não vai ganhar mais que isso, não. Se não for R$1.000 aí, que é um salário mínimo de aposentadoria. Imagina que você, olha que doloroso, hein? Passou a vida inteira pagando aluguel. Chegou no momento que você não consegue trabalhar mais, você não consegue correr atrás para ganhar um pouco mais, que é essa mixaria aí que a aposentadoria paga. Se você não passou esse período em que você conseguiu trabalhar pagando o seu imóvel e sim pagando aluguel, você vai chegar na hora de aposentar e você vai ter que continuar pagando aluguel. E aí, se R$1.000 der pra pagar um aluguel daqui a um tempo, né? E aí tem gente que pensa que financiamento de 30 anos. Nossa, eu vou passar 30 anos pagando uma casa
pra mim, pro banco, né? Eu vou pagar até dobrado o valor. Eu pago duas e levo uma, né? E o aluguel? É E pra morrer. o aluguel é pra vida toda, gente. É pra sempre. Você vai ficar pagando aluguel que não é seu pra sempre. E ainda tem todos esses riscos que a gente tá falando aí. Pensa bem. De novo o que a gente falou lá no início. Se você tem lá 400 mil pra comprar uma casa, 500 mil. A gente tava olhando aqui que quem aplica, por exemplo, no CDB, 500 mil consegue ter uma renda fixa de 3.500 por mês. Então, peraí, é outra história. Aí é outro perfil de pessoa. A gente tá conversando com essa pessoa. Pensa bem, uma pessoa que tem 500 mil na conta, realmente não é... Você pode realmente investir, em vez de morar de aluguel para investir. Eu vou ganhar 3.500 fixo, vou pagar 2.000 de aluguel e tá me sobrando 1.500. Esses 1.500 eu vou investir mais e eu vou aumentar. Né? E aí faz sentido, sim. Mas a pessoa que é trabalhadora, não tem... A perspectiva de vida não é essa. Se você tiver filho, ainda piorou. Porque aí você tem que ter despesa de filho. Então... a realidade do brasileiro hoje... A realidade não é... Você tem que entender que quando você vê um vídeo aí de investimento, você tem que entender que o vídeo, se ele realmente, esse vídeo é pra você. Porque talvez tá falando alguma coisa no vídeo... Que parece fazer sentido, talvez, né? Mas pra quem já tá despreocupado, tá com a vida tranquila, já conseguiu levantar esse valor. Agora, hoje, gente, de verdade, a minha preocupação... se eu vou conseguir investir, não. Se a gente vai conseguir pagar o financiamento, o aluguel, a moradia. Então, nesse caso, esse conto do vigário aí não faz sentido, né, amor? A não ser que você tenha lá seus 500 mil. Aí eu te apoio. Tem 500 mil, não compra. Vai lá e aplica o dinheiro. Aí você procura algum investidor para te orientar sobre isso, onde aplicar o seu dinheiro. Aí faz todo sentido. Mas se você é um cara que tá trabalhando para conseguir a comida de casa, ou pra fazer as compras. Pagar as contas, sobrando ali uma reservinha de um fundo aplica essa reservinha, mas não fica pagando e vou te falar uma coisa, essa reservinha, se for 200 reais, 300 reais, não fica esperando que ela vai fazer milagre, vai te deixar rico, não. Essas aplicações de tesouro direto, se você vai mexer 300 reais todo mês, não vai te deixar milionário de um dia pro outro. Então, passa muitos anos investindo 300 reais pra você começar a ver algum resultado. Pra você começar a chegar lá naquela fase que a gente falou de ter os 500 mil, que aí sim valeria a pena alugar. Outra coisa que a gente vê falando por aí é o que eu acabei de falar, que é sobre você pagar um e levar dois. Realmente, quando você vai fazer a conta na ponta do lápis, você pagando todo mês... se você pegar lá quanto que é a sua parcela do seu financiamento e multiplicar por 360 meses, você vai ver que você pagou 2 vezes, 4 vezes o apartamento ou a casa. No financiamento você tem a possibilidade de ter amortização. O que é amortização? Além de você pagar aquele valor mensal que você paga todo mês de financiamento, se sobrar um dinheiro, você adianta as últimas, e isso você acaba não pagando juros nenhum. Quando você está adiantando uma parcela, você não paga juros nenhum, e você acaba que quita o seu financiamento antes do previsto. Você consegue antecipar até 10 vezes o prazo. Se era para pagar em 30 anos, você vai pagar em 3, em 5 anos fazendo amortização. O aluguel não tem jeito. Tenta conversar com o proprietário falando assim, o que eu posso fazer pro meu aluguel diminuindo? Pra eu pagar menos tempo de... Não tem jeito, não. Enquanto você estiver morando ali, você vai ter que pagar. O financiamento, ele te dá essa opção de fazer amortização, de reduzir os juros, né? Quando você amortiza, o valor vai 100% ser descontado do seu saldo devedor. Por exemplo, tô pagando aqui esse mês 10 mil do meu financiamento. Se você paga a parcela... Abre o seu boleto aí da parcela da Caixa que você vai ver. Por exemplo, se o seu boleto é R$1.000, R$600 é amortização do saldo devedor. R$400 é juros, quando você está pagando do mês. Quando você vai amortizar, é 100% do valor que você aplica na amortização que vai ser debitado do seu saldo devedor. Sério, com o valor de uma prestação... Pagando nas últimas, você consegue pagar até 3 prestações. E você pode fazer isso todo mês, pelo aplicativo Habitacional Caixa. No final, você já vai correr pro vídeo que a gente explica direitinho sobre essa amortização. Mas enfim, o financiamento te possibilita aí diminuindo cada vez mais o que você tem para pagar. O aluguel não. O seu imóvel, quando você financia, não é investimento. Isso é balela. Por que a gente fala? Porque a gente vê aqui, aqui no nosso apartamento, por exemplo, aqui no nosso condomínio, tem apartamento com mesma metragem quadrada, o mesmo apartamento que aqui. E
tá de aluguel. O aluguel aqui, para que essa pessoa tá pedindo, aqui no mesmo condomínio, É maior. maior. É tipo, a pessoa paga R$ 1.200 pedindo R$ 1.200 de aluguel. A gente paga 800 de parcela. Nós pagamos 800 de parcela, viu? Olha, se você quiser comprar para alugar e pôr para aluguel, olha a diferença de valor. Você consegue, se você colocar seu apartamento, sua casa para alugar, o próprio aluguel paga a prestação do seu financiamento. Ainda te sobra margem. E ainda te sobra troco ainda, se você investir no tesouro, no ICDB, no que você quiser. Você pagar uma conta, uma coca, então ainda te sobra. Então, essa ideia de que imóvel não é mais uma opção de investimento. É sim, se você tá nesse perfil de pessoa que a gente tá falando aqui, às vezes você nem quer morar nesse imóvel hoje. Hoje você prefere pagar aluguel. Paga o aluguel tendo que seu negócio financiado, então. Que a prestação do aluguel que você aluga ele ali, paga a prestação, aí você vai pagar aluguel em outro lugar. Mas o dia que você não conseguir pagar aluguel mais, você tem o seu imóvel para morar. É aquilo que a gente fala, né? Quando você paga aluguel, você tá pagando o financiamento do proprietário. Olha que erro que você tá cometendo. Você tá pagando pro outro. O outro que tá o próprio financiamento. Então, pensa bem se não vale a pena. Se você tá saindo na vantagem morando de aluguel. Se você tá pagando para outra pessoa que tá o apartamento e ainda investir no tesouro direto ainda o que sobra. Ou outra ainda. A pessoa sobra aquele dinheiro de troco e amortiza o financiamento. Então você ajuda ela a pagar ainda mais rápido ainda. Aí tem gente que fala assim, o certo é você pagar um aluguel mais barato e a diferença do que você ia pagar por parcela de financiamento hoje, você vai investir. Primeiro que a gente falou que, na verdade, o aluguel costuma sair mais caro do que a parcela do financiamento. Mas suponhamos que você encontra aí um aluguel mais em conta e que te sobra aí R$ 1.000 da diferença do que você pagaria de financiamento. Gente, hoje, a gente falou já isso aqui também, né? É muito difícil você ter disciplina. A gente não tem disciplina. As nossas matérias na escola não ensina. A gente não cresce aprendendo a investir. Hoje, às vezes, a gente está tendo um pouco mais de informação. A gente consegue pesquisar e estudar sobre isso. Mas ainda não é cultural. É uma parcela muito mínima de trabalhadores brasileiros que investe todo mês. A maior preocupação tá lá igual o seu Madruga. Será que vai conseguir pagar o aluguel? Imagina investir, gente. Não cai nessa história de que você vai conseguir investir todo mês. Não vai. E igual o Lucas falou, investindo 300, 400 reais, você não vai ficar rico. Então é melhor você estar pagando o seu imóvel, que você tem uma garantia para daí um tempo. Aí sim você investiu. Outro ponto também é que, por exemplo, se estraga qualquer coisa dentro desse imóvel que você tá alugando. Para você resolver aquilo, geralmente existe uma burocracia. Você tem que contatar a imobiliária que estragou um cano, estourou um cano, o portão estragou, para a imobiliária contatar o proprietário. Então existe uma burocracia. Quando o imóvel é seu, você resolve esses problemas sem burocracia nenhuma. Além da burocracia, provavelmente quem vai arcar com o custo lá da manutenção vai ser você do mesmo jeito. Além de ter que pagar para arrumar, você ainda vai ter que informar, notificar e avisar. E quer um argumento melhor do que esse? Faz o seguinte, vai lá assistir o vídeo que a gente falou sobre como você pode reduzir o prazo de financiamento até 10 vezes, amortizar. Isso é muito importante. Se você financiou, tá pensando em financiar, não deixa de pular aqui pro próximo vídeo e assistir, que eu diria que talvez de todos esses argumentos que a gente tenha dito, ele seja o mais importante, o mais interessante. Todo mundo deveria saber como amortizar e isso a Caixa não te conta.